Eu recebi uma mensagem de um concurseiro sobre simulado de TAF. Presta atenção. Bom dia, professor. No próximo sábado vou fazer o meu segundo simulado de TAF, mas não sei se estou preparado. Fiz um e acho que não fui bem. O senhor acha que vale a pena ir? Ó, cara, muito concurseiro, ele tem dificuldade na questão do simulado, de entender, e isso é um ponto que você tem que ajustar, tá? De entender, cara, como é que eu fui no meu simulado? Eu fiz o simulado de TAF, o meu primeiro simulado de TAF. Como é que eu fiz esse simulado? Quais foram as minhas dificuldades? O que é que eu tenho que observar nesse simulado? Se não é só a questão de, eu passei ou não passei. Você passaria ou não passaria? Isso não é o único objetivo do TAF. É o objetivo final, cara, para saber se o TAF fosse hoje eu passaria ou não. É o objetivo final. Só que para você chegar nesse objetivo final, tem outros pontos. O concurseiro nessa mensagem, ele perguntou, ele tá na dúvida, como foi que ele fez o primeiro simulado dele. Cara, se ele vai para o segundo e ele não sabe se foi bem no primeiro, a gente tem que abrir um ponto aqui. E eu vou trazer vocês para dentro de um dos meus simulados, de um dos meus alunos da minha mentoria, que eu avaliei o primeiro simulado dele e eu falo a importância de você fazer um simulado e entender o que aconteceu ali, não só suas metas, tá? E faz toda a diferença na questão da aprovação. Porque quando você pensa em simulado, você tem que entender, cara, por que, que eu passei? Ou por que, que eu não passei? Você tem que sair do simulado sabendo disso também. Então, ó, aqui eu vou trazer o exemplo do João Pedro. O João Pedro fez o simulado, o primeiro simulado dele de TAF. Todo simulado que você for fazer, concurseiro, você tem que saber alguns pontos. Os exercícios que você vai fazer, as metas do edital que você vai ter que realizar naquele dia. Tá, o edital, cara, a minha meta é essa, o edital que a meta mínima é essa, como é que vai ser avaliado. As metas que você teve no dia do simulado e as observações ali, que são os pontos que você identificou, quem estava te avaliando identificou. Cara, essa avaliação aqui, o João Pedro, ele teve pontos positivos aqui, pontos que a gente vai ter que ajustar aqui, pontos positivos aqui. Para o próximo simulado, a gente vai ter que ajustar tal treino. Então vamos lá, todo edital, ele é avaliando o que você já treinou, aí chega no dia do TAF, do simulado, aí o próximo simulado, daqui a 15 dias, daqui a 7 dias, no próximo mês, você vai ter esse período todo para preparar o treino, para treinar baseado no resultado simulado para o próximo simulado. E isso a gente vai com constância, tá? Até chegar o dia do TAF. Se você já está no ritmo de simulado, você tem que ser nesse ritmo de treino. Cara, meu treino tem que ser baseado no que o edital, que eu fiz o simulado, o que eu não passei, o que eu passei e melhorar. Tá? O grande objetivo do simulado é esse. Então, exercício edital, a meta do edital, a sua meta do dia e observações. Eu vou trazer aqui, abrir algumas observações que o João Pedro realizou. No primeiro simulado que ele vai fazer o TAF da PMCE, e no TAF da PMCE é dividido por dias, dois exercícios no dia, dois no outro. Os dois primeiros exercícios são abdominais e corrida 12 minutos. No simulado que ele fez, a meta do edital são 42, tá? Pega a base e leva para o edital para tu observar esses pontos na próxima vez que você for fazer um simulado de TAF. Cara, o João Pereira ele fez 42 repetições, ele tinha uma meta de 42, ele fez duas séries, tá? Todo simulado que eu boto para meus alunos, eu boto ele para fazer duas tentativas. A primeira ali, zerado, com energia cheia, a segunda, porque vai que o edital tem duas tentativas, ele vai para uma segunda tentativa, tá? E eu quero ver como é que ele se sai disso, para a gente ter essas duas vivências. A meta que ele bateu, a primeira meta que ele bateu foram 43, ó, um a mais do que a meta do edital. Então, aqui seria como aprovado, né? Ele ia para a segunda, mas ele fez a segunda. A T1 e T2 aqui, a tentativa 1 e tentativa 2, para você ir pegando o fio do negócio. Ele fez 43 repetições, na segunda tentativa ele desceu para 49, então teve uma descida muito grande. Então, foi com a observação que eu coloquei aqui para colocar na próxima prescrição de treino dele, na próxima rotina de treino dele, na abdominal dele, no limite mínimo do edital e perdeu performance na T2, na segunda tentativa. Então, eu vou pegar essa observação do resultado que ele teve nesse edital, nesse simulado, e eu vou prescrever para o próximo treino dele focado em, cara, o João Pedro vai ter que fazer mais exercícios para chegar batendo bem mais do que a 43 no tempo de 1 minuto. A gente vai trabalhar para ele ganhar resistência e ganhar movimentação para ele chegar aqui com 45, 46, 47, bem mais, não só um a mais do que o edital quer, porque aqui pode ser que o fiscal não conte duas repetições, aí por um ele não perde, se ele está no limite, entendeu? Então é um tipo de observação que você, concurseiro, tem que saber. E o concurseiro, na pergunta dele, está aqui do meu lado, ele disse, ó, mas não sei se estou preparado, porque ele vai para um segundo simulado, ele acha que não se saiu tão bem. Cara, ele tem que sair do simulado sabendo, cara, ó, concurseiro, eu vou chamar aqui o do João. João, ó, o Joãozinho,
Você pega aqui, cara, o simulado que você fez, você passaria, só você reprovaria, mas essa abdominal aqui que você fez, você tem que melhorar, a corrida você tem que melhorar. Então, quem está fazendo a avaliação do simulado tem que fazer esse tipo de parada para o concurseiro, tem que dar um norte para ele, cara, tu vai ter que treinar agora sim para melhorar esse que tu não passou. Então, isso que é um simulado de pontual pensando no que ele vai fazer nos próximos treinos, tá? Corrida 12 minutos, João Pedro, ele fez 2,1 km, a meta dele é 2,400, então ele precisa de muita coisa ainda. Qual foi a observação que a gente teve nele? Grande resistência na parte final da prova, nos últimos 2 minutos, pouca energia para aceleração. Esse aqui foi feedback do concurseiro. Ele falou, cara, nos últimos 2 minutos, cara, que eu tava, chegou nos 10 já tava sem energia, eu fui só trotando porque eu não tinha mais condicionamento de correr, não tinha mais energia para correr. Então eu vou pegar isso e transformar isso num treino. Cara, vamos na próxima semana, nos próximos treinos, eu vou focar para que você desenvolva essa corrida na parte final. Eu vou ter que fazer treinos de resistência para o João Pedro. Ele vai ter que fazer um treino para ganhar mais resistência aeróbica na parte final da corrida. Então eu sei exatamente qual foi a dificuldade que ele teve para o próximo simulado ele bater além dos 2.400, que é a meta. Então isso que é observação e depois jogar essas observações aqui para o teu treino, tá? A tua rotina de treino, ela baseia também no que você fez de simulado. Aqui embaixo, ó. No dia 2, e aqui foram 2 dias diferentes, o João Pedro ele fez a barra fixa, fez 8 repetições na primeira e 6 na segunda. A observação que eu coloquei, que ele fez feedback para mim, movimentação constante na T1 e joelho flexionado na T2. Cara, ele fez uma primeira barra fixa muito boa, passou bem mais do que o edital queria, sem parar, que é constante. Só que na segunda tentativa, o joelho flexionou, porque ele quis compensar, porque ele já estava cansado, mesmo sendo o primeiro exercício do simulado do TAF. Então, cara, você chegar no primeiro exercício já está fadigado para fazer, é porque você, já a nossa rotina de treino na parte ali nos últimos dias antes do simulado estava muito pesado. Então a gente vai ter que levar essa observação para os próximos treinos dele. E na corrida de 50 metros ele bateu bem, ó. Ele tem que fazer 9 segundos, ele bateu a primeira tentativa em 7,59 e a segunda em 8,25. Saída boa, aceleração na parte final da metragem. Temos uma aprovação, 2 aprovações aqui, ó. Tá? No caso, 3, tá? Aqui que ele bateu também. Então, abdominal, barra fixa e corrida ele passaria. Aqui não é porque ele passou, ele passaria nesses 3 exercícios simulados que a gente não vai ter que melhorar, que a gente não vai ter que ajustar pontos. Então, todo treino de simulado que você for fazer, concurseiro, baseado na pergunta do concurseiro que mandou para mim, todo concurseiro, quando vai fazer simulado, de um simulado para outro simulado, tem que ajustar o treino, tem que saber quais foram as dificuldades. Cara, o que foi que eu errei, o que foi que eu acertei no simulado, para você melhorar e ajustar no treino. Então, se você é concurseiro vai fazer simulado de TAF, já está nesse período de preparação que já está fazendo simulado, todo simulado você tem que ter, saber qual foi os seus pontos positivos, saber quais foram os seus pontos negativos e basear o próximo treino, os próximos ajustes nesses pontos negativos. Senão o simulado vai ficar só muito simulado, como o concurseiro mandou aqui. Vou para o segundo, não sei se eu fiz o primeiro legal, tô indo, não sei se eu, ela perguntou se eu acho que vale a pena ir, vale, mas quando você for para esse segundo simulado, concurseiro, pergunta, cara, como é que eu fui? Diz aí quais foi a dificuldade. O fiscal entre aspas, tá? O cara que está avaliando teu simulado, teu treinador, um grupo de concurseiro, de profissionais ali que fazem simulados e tá, cara, qual foi a dificuldade que eu tive? O que é que eu tenho que melhorar? Me diz um treino que eu melhore onde foi que eu reprovei. Então, dá para fazer essa base também, tá? Então, não deixe passar um simulado. Todo simulado é valioso, é ouro na mão ali do professor que está treinando, porque vale a pena você fazer para ter observações, para saber como é que você está e evoluindo passo a passo, você chegar na sua aprovação do TAF, fazendo diferença danada para a aprovação do TAF, colocar bons simulados e boas observações e ajuste de treino.